começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Magistrados e servidores do TRT de Goiás debatem o processo virtual e a mudança de cultura necessária para a informatização completa da Justiça do Trabalho. O Fique Sabendo desta edição fala sobre o seguro-desemprego, um dos mais importantes direitos dos trabalhadores brasileiros. No quadro de entrevistas, o juiz Aldon do Vale Taglialegna aborda o grave problema do assédio sexual no ambiente de trabalho. O processo virtual é a solução para a morosidade da justiça? Estamos preparados para a mudança do papel para o meio virtual? Essas são algumas das dúvidas de magistrados e servidores que se empenham hoje no TRT goiano para colocar em prática as ferramentas que levam à completa virtualização dos autos processuais. O assunto foi debatido durante o encontro realizado em Goiânia. O ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, Ronaldo José Lopes Leal, foi o primeiro a falar sobre a importância da informatização do processo na Justiça do Trabalho. O ministro citou como ferramenta fundamental no caminho da informatização o e-recurso, que teve início na padronização dos despachos que negavam ou admitiam a subida do recurso de revista ao TST. Durante sua palestra, Lopes Leal comentou as grandes fases históricas da informatização judicial trabalhista e assegurou que a entrada no mundo virtual é um caminho sem volta. Com o projeto SWAP, com a aplicação de todos esses recursos de informática que nós falamos há pouco, não haverá mais necessidade de papel. Tudo se fará num plano virtual. Né? A decisão, tudo, diário oficial, tudo virtual. Então, é claro que nós teremos uma justiça rápida, tem que ser rápida, porque a nossa justiça é uma justiça em que o trabalhador está esperando a prestação judicional. Nós devemos isso a eles. Para o juiz do trabalho, Renato Riedlemeyer, a virtualização vai agravar a morosidade da justiça num primeiro momento, uma vez que será ampliada a possibilidade de ajuizamento de mais ações. Por outro lado, irá permitir uma visualização melhor do problema, que exigirá uma solução de Estado, como a redistribuição de competências ou o aumento da máquina judiciária. Essa virtualização, então, é capaz de aumentar o acesso da população à justiça? Com certeza, porque permitirá a toda a população a consulta integral dos autos em ambiente virtual, através da rede mundial de computadores, em qualquer local, de forma simultânea, de modo que toda a população poderá acompanhar o andamento de um processo, a colheita de provas, inclusive poderá participar dessa colheita de provas, tornando a prestação judicional muito mais identificada com a sua finalidade social, com a participação de toda a comunidade, que é a real destinatária da prestação judicional, o que é de especial interesse no processo do trabalho, onde o princípio da finalidade social tem uma importância fundamental, assim como no processo criminal e em outros ramos do judiciário também. Entre 2004 e 2006, foram investidos mais de 130 milhões de reais em tecnologia no judiciário trabalhista. E até 2007, o TRT de Goiás havia recebido 4 milhões e 700 mil reais. Com autos virtuais, o Poder Judiciário vai deixar de consumir em torno de 2.000 toneladas de papel por ano, o que evitaria o corte de 30 mil árvores a cada ano. No encontro, os magistrados e servidores ainda participaram de 3 oficinas sobre as principais ferramentas já disponíveis no projeto de virtualização do TRT de Goiás, como o despacho eletrônico, o gabinete virtual e os certificados digitais. Ao final, o presidente do TRT, Elvésio Moura dos Santos, entregou 27 notebooks aos magistrados de primeiro grau. Os novos computadores contêm todas as ferramentas necessárias para a utilização do gabinete virtual e da assinatura digital. Quais seriam as novas ferramentas que serão implantadas nesse processo? Bom, o projeto no primeiro grau ele está concluído, né? Os 6 módulos que foram pensados inicialmente, eles foram concluídos e foram implantados. Nós estamos fazendo outros investimentos em infraestrutura para tentar minimizar as perdas que o interior tem tido.
ou seja, nós estamos dobrando a velocidade das linhas de transmissão de dados, estamos eliminando todos os equipamentos obsoletos do tribunal e estamos fazendo uma ampliação dos recursos de memória de todos os equipamentos adquiridos nos últimos 3 anos. No Brasil, não existe a estabilidade no emprego e, com frequência, é constatado rodízio elevado da mão de obra nas empresas. Para não deixar desamparado o trabalhador que é demitido sem justa causa, existe o seguro-desemprego. A finalidade do programa é garantir uma renda ao empregado até que ele consiga uma nova ocupação no mercado. O seguro-desemprego é um programa do governo federal que tem por finalidade prestar assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de demissão sem justa causa, inclusive a indireta. No ano passado, mais de 200 mil benefícios foram pagos só no estado de Goiás. Tem direito ao seguro-desemprego o trabalhador que foi dispensado sem justa causa, que recebeu salário sem interrupção no período de 6 meses antes da demissão, e aquele funcionário que contribuiu em períodos diferentes, por pelo menos 6 meses nos últimos 3 anos. O seguro-desemprego não pode ser pago se a pessoa já recebe benefício previdenciário, exceto o auxílio-acidente e a pensão por morte. O formulário de requerimento do seguro-desemprego e a comunicação de dispensa devem ser fornecidos obrigatoriamente pelo empregador no ato da demissão. Porém, caberá ao próprio empregado demitido a iniciativa de procurar uma unidade do Ministério do Trabalho, como essa aqui de Goiânia, para dar entrada nos documentos. Pedir seguro-desemprego só o seu próprio segurado. Ele não pode, terceiros nenhum pode dar entrada, nem por procuração. É só o segurado mesmo que pode dirigir-se a uma agência, ou ao Cine, ou a Caixa Econômica, que são parceiros também no recebimento do seguro-desemprego. O seguro-desemprego será pago em até 5 parcelas. A quantidade de parcelas depende de alguns critérios. O trabalhador receberá 3 parcelas se comprovar que trabalhou de 6 a 11 meses nos últimos 3 anos. 4 parcelas se trabalhou de 12 a 23 meses no mesmo período. 5 parcelas se comprovar vínculo de emprego de, no mínimo, 24 meses nos últimos 3 anos. Para a apuração do valor das parcelas, é considerada a média dos salários dos últimos 3 meses anteriores à dispensa. Atualmente, o menor valor a ser pago é de R$ 415, que corresponde a um salário mínimo. Mas, dependendo da faixa salarial, a mensalidade pode chegar até R$ 776,46, que é a parcela mais alta paga pelo seguro-desemprego. Quanto tempo demora para sair o benefício? Depois que ele é postado, de 35 a 45 dias, se não acontecer nenhum problema. É importante esclarecer que nos contratos de experiência ou por tempo determinado, o trabalhador não tem direito ao seguro-desemprego. Há, porém, casos especiais que podem receber o benefício. No caso do pescador, ele possui direito ao benefício? O pescador artesanal, ele tem direito ao benefício na época em que a pesca é proibida, mas ele tem que estar associado numa colônia de pescadores. E o trabalhador resgatado na condição análoga à escravidão, ele também possui esse direito? Possui, ele também tem direito, tá? Ele tem direito a 3 parcelas do salário mínimo. O empregado doméstico também é um caso especial. Só receberá o seguro-desemprego aquele que estiver inscrito no FGTS. O empregado doméstico, para ter direito ao seguro-desemprego, é necessário que ele tenha contribuído com o FGTS pelo menos 15 meses. Ele tem direito a 3 parcelas também do salário mínimo. O trabalhador rural também passou a ter direito ao seguro-desemprego, mas só quando for demitido sem justa causa. É necessário que o trabalhador esteja devidamente cadastrado no Programa de Integração Social, PIS, e na comunicação da dispensa deverá obrigatoriamente constar o número da inscrição do INCRA. O que acontece quando o trabalhador está recebendo benefício e consegue a colocação no mercado de trabalho? Ele tem que parar de receber o benefício, porque senão ele vai ficar em uma situação irregular. Ele deve proceder de que forma para oficializar esse fim do período do benefício dele? Correto é ele se dirigir a uma agência, do Ministério do Trabalho e informar que ele está recebendo o benefício e que ele reempregou. É comum fraudes nessa questão de não se informar ao Ministério do Trabalho, essa condição nova de que ele está trabalhando? A situação irregular ela é muito comum. Tá? O trabalhador, às vezes,
reemprega e continua recebendo o seguro-desemprego. Aí, no momento em que ele tiver um outro desemprego e que ele for dar entrada nesse seguro, aí vai acusar essa situação irregular e ele tem que devolver as parcelas recebidas indevidamente para ele ter direito de receber o seguro. A seguir, entrevista com o juiz Aldon Taglialegna, que fala sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho. Hoje, o Hora Extra vai tratar de um assunto que é motivo de muito constrangimento para alguns trabalhadores, principalmente para as mulheres: o assédio sexual. O assédio sexual no trabalho pode reduzir a produtividade e tornar o ambiente tenso. Ele é uma forma aviltante de sobreposição da vontade do chefe, que utiliza do poder econômico para constranger o trabalhador ou trabalhadora. Para falar sobre esse assunto, o Hora Extra recebe hoje o juiz do trabalho Aldon do Vale Alves Taglialegna. Doutor Aldon, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Aldon, primeiramente, o que pode ser definido como assédio sexual? Um bom conceito de assédio sexual é do jurista Rodolfo Pamplona, que define o assédio sexual como sendo toda conduta de natureza sexual não desejada, que, embora repelida pelo destinatário dessa conduta, continua a ser praticada reiteradamente pelo agente, com prejuízo para a liberdade sexual, com cerceio da liberdade sexual do ofendido. E como é que nós podemos distinguir uma simples paquera de assédio sexual? A paquera é uma coisa mais sutil, mais agradável, mais tênue. O que caracteriza realmente o assédio sexual é a insistência, a chatice na proposta de obter um favor sexual que é indesejado e é repelido. O assédio sexual sempre é cometido pelo chefe daquele ambiente de trabalho ou pode ser também cometido por um colega de trabalho? A doutrina define dois tipos de assédio sexual: o assédio sexual vertical, por intimidação ou chantagem, que é praticado pelo chefe usando do seu poder hierárquico contra o empregado ou a empregada, no sentido de obter um favor sexual, a fim de que o empregado não seja mandado embora do emprego ou a fim de que ele obtenha uma promoção. Então, ele condiciona o favor sexual a um resultado. E temos também na doutrina o assédio sexual horizontal ou ambiental, que é quando um funcionário do mesmo nível passa a assediar outro funcionário, ameaçando de praticar algo contra ele, de fazer uma denúncia que não é verdadeira. E isso também tipifica uma conduta de assédio sexual, não como crime, porque ambos os empregados estão no mesmo plano, mas é uma forma de assédio sexual que, se o patrão descobre, ele tem que repelir e coibir, sob pena de ele também responder por isso, caso ele tenha ciência de que aquele tipo de conduta prejudicial esteja ocorrendo no ambiente de trabalho. O assédio sexual é crime tipificado no Código Penal? É crime, sim. Existe no Código Penal o artigo 216-A, que tipifica o crime de assédio sexual, e ele está ligado com o poder hierárquico e também com a ascendência. Então, para o Código Penal, o assédio sexual não existe apenas no âmbito da relação de trabalho. Ele pode existir também fora da relação de trabalho, desde que haja uma ascendência. Vou exemplificar. No caso do professor com a aluna, no caso o professor pede um favor da aluna que está fraca numa determinada matéria, pede o favor sexual e, em troca, promete passá-la no exame. No caso também do médico com a paciente,
e inúmeros outros casos em que existe uma relação de ascendência. E também na relação de trabalho em que há o poder diretivo patronal, o poder hierárquico, em que o chefe também constrange a empregada ou empregado no sentido de obter um favor sexual. Que pena pode ser aplicada à pessoa que comete o crime de assédio sexual? A pena de 1 a 2 anos de detenção, podendo ser substituída por prestação de serviços à comunidade ou entrega de cestas básicas, desde que o crime não tenha sido cometido com grave violência. A ação penal é uma ação penal de natureza privada. Então, o ofendido tem que oferecer queixa-crime, salvo se ele for miserável ou de uma pobreza extrema, que aí a ação passa a ser uma ação penal pública condicionada à representação. O empregado faz a representação ao promotor de justiça que vai, então, oferecer a denúncia. Mas para um trabalhador ou trabalhadora ingressar com a ação de indenização na Justiça do Trabalho por assédio sexual, necessariamente também tem de haver uma ação criminal? Não necessariamente. Em princípio, a responsabilidade trabalhista independe da responsabilidade criminal. Mesmo porque nem tudo que é assédio sexual na área trabalhista configura assédio sexual na área criminal. Mas, se houver um processo criminal e houver uma negativa categórica da existência do fato, isso pode influir na área trabalhista. E a sentença condenatória obtida no juízo criminal pode servir de título executivo. Eu nunca julguei um caso nesse sentido, mas é o que o Código Penal brasileiro fala, que a condenação criminal serve como título executivo para obter reparação na área civil ou trabalhista. O comportamento mais descontraído, vamos dizer assim, da vítima, né, que é cometida de assédio sexual, por ter uma roupa, vestir de uma forma mais descontraída, mais à vontade, ou ter um comportamento mais expansivo, isso pode alterar essa configuração do assédio sexual? Não, porque eu entendo que deva imperar no ambiente de trabalho o respeito. Não é porque a vítima se veste mais provocativamente, que a empregada se veste de modo provocante, que tem que haver o desrespeito a isso. Mas essa conduta, se houver uma conduta assim, de muita provocação, isso pode servir como um atenuante para o agressor no sentido da indenização. E em caso do empregado ou empregada ceder às investidas do assediador, isso também modifica a figura do assédio sexual? Modifica. Um dos elementos da figura do assédio sexual é a resistência, a não concordância com a conduta do agressor. Se a empregada adere a esse tipo de conduta, ela está anuindo com a solicitação sexual feita. E isso pode descaracterizar o assédio. Se a empregada ceder por uma única vez, por temor, eu entendo que ainda fica caracterizado o assédio. Mas se essa anuência for reiterada, ou seja, se a empregada praticar a relação sexual ou o favor sexual solicitado por diversas vezes, aí fica descaracterizado a figura do assédio sexual. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Hoje falando sobre assédio sexual com o juiz do trabalho Aldon do Valle Alves Taglialegna. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre assédio sexual no trabalho. Doutor Aldon, qual deve ser o procedimento do empregado ou empregada que se sentir vítima de assédio sexual? Ele deve primeiro comunicar o fato à administração, ir direto à Justiça do Trabalho. Qual deve ser o andamento nesse caso? Primeiramente, o empregado tem que tentar obter a prova. O assédio sexual é uma conduta ilícita de prova difícil, porque o assediante, geralmente, ele pratica o ato às escondidas. Verdade. Então, o empregado tem que ver se consegue que alguma testemunha presencie esse ato. Ou então, ele pode fazer uma gravação ambiental, a gravação de uma conversa telefônica, e esse tipo de gravação tem sido considerado pela Justiça do Trabalho como gravação, como prova lícita. Por quê? Porque o empregado ele participa
da conversa. Se eu participo de uma conversa, eu tenho o direito de gravar a fim de constituir a prova. Além disso, são comuns também a e-mails. Às vezes o patrão manda um e-mail solicitando um favor sexual ao empregado, um e-mail erótico. Fazendo alguma gracinha. Fazendo alguma gracinha, um e-mail pornográfico, sugerindo alguma conduta ou algum favor sexual. Isso também pode servir como prova. E qual deve ser a reparação à vítima nesse caso? Nesse caso, se a vítima não se sentir confortável com o vínculo empregatício, ela pode buscar na Justiça do Trabalho a rescisão contratual indireta. Ela já pode considerar que ela está sendo automaticamente Ela pode entrar com uma demitida. ação na Justiça do Ela pode entrar com ação na Justiça do Trabalho e dar por rescindido seu contrato de trabalho. Além disso, pedir a indenização por danos morais e pelos danos patrimoniais sofridos, como se houve uma baixa produtividade, ela pode pedir a reparação dessa produtividade que ela perdeu com o comportamento do agressor, se ela precisou de um tratamento psiquiátrico ou com algum psicólogo, o empregador ele tem que arcar com isso, que isso também é prejuízo material. No caso, a responsabilidade do ressarcimento é da empresa? É da empresa, porque ainda que o ato tenha sido praticado por um empregado seu, pelo Código Civil Brasileiro, o patrão responde pelos atos dos seus prepostos, e essa responsabilidade é objetiva, independe da culpa do patrão. Se houve a conduta ilícita por parte de um chefe, de um supervisor ou um encarregado no trabalho, a responsabilidade é do patrão, que depois poderá tentar se ressarcir junto a esse empregado. E no caso também, esse assediador ele pode ser demitido por justa causa? Também, pode ser demitido por justa causa, porque ele está praticando ali uma conduta ilícita no contrato de trabalho. Pode ocorrer uma situação em que a empregada é assediada não pelos próprios empregados da empresa, mas às vezes por um cliente. Nesse caso, a empresa também responde por essa situação? Pode responder. Seria o caso de um cliente condicionar a realização, o fechamento de um negócio, a obtenção de um favor sexual da empregada. Se o patrão não retira a empregada do assédio daquele cliente, ou se o patrão faz vista grossa, dando a entender que a empregada deve ceder aquela investida, ele responde sim. Eu entendo que o patrão responde pelo assédio praticado pelo cliente. Agora, pode acontecer outro tipo de assédio, que é quando o cliente ameaça a empregada de fazer uma denúncia indevida. Aí, nesse caso, se o patrão não souber... Ou não é interesse da empresa, não configura... Se ele não anui com esse tipo de conduta, ele não responde. Aí seria o caso, então, da empregada mover uma ação contra esse cliente, esse possível cliente. Esse cliente. Participar, o patrão, dessa ameaça, que a atitude do patrão tem que ser de coibir esse tipo de comportamento. Doutor Aldon, muito obrigada pela presença. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado. O Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.